Olá pessoal, hoje eu trago para vocês 4 questões de cinética química, um tema que cai todo ano, tanto na prova do IME quanto na prova do ITA, tanto na forma objetiva quanto discursiva. Um tema também de suma importância nas cadeiras de Química, Química Industrial e Engenharia Química. Até para dimensionamento e estudos cinéticos, né? Relacionados ao quanto tempo uma reação ela é processada e tudo mais. A cinética química é um dos ramos da fisicoquímica, da química, mais especificamente da fisicoquímica, que estuda a velocidade de uma reação química, né? Então, a primeira questão que eu trago para vocês é a seguinte, é uma questão do IME e que diz o seguinte. Eu vou assinalando os pontos e nessas questões eu vou mostrar alguma teoria, né, que realmente é muito explorada nessas provas. Então, vamos lá. Uma mistura gasosa, então você tem aí uma mistura gasosa ideal. Se você está falando de idealidade, eu estou relacionando isso ao comportamento dos gases ideais, ou seja, a célebre equação PV igual a nRT, a equação de Clausius-Clapeyron. Ok, eu utilizo exatamente essa relação quando eu tenho uma baixa pressão ou uma alta temperatura. Baixa pressão a gente considera até no máximo 5 atmosferas, ok? Ele fala que a mistura ela é composta de propano e ar e é queimada a pressão constante, gerando, formando, produzindo 720 litros de CO2 por hora. Então eu vou colocar aqui, ó, a equação química da combustão do propano. O propano, prop, são 3 ligações simples. Então, a fórmula do propano é C3H8, gás, mais O2, gasoso, dando CO2, gasoso. Agora, nós temos que ter cuidado. Ele diz que, como forma CO2, a reação é de combustão completa. Agora, essa água aqui ela pode ser formada tanto no estado líquido quanto gasoso. Como eu estou observando que tudo foi medido a 20 graus Celsius, ora, essa água está no estado líquido. Tenho que tomar muito cuidado. A partir do momento em que eu tenho uma equação química, ela tem que estar devidamente balanceada. 3 carbonos do outro lado, 8 oxigênios, aqui eu tenho 2, 4, oxigênio, trata-se da nossa prova real, é o último, né? 3 vezes 2, 6, mais 4, 10, aqui são 5. Ele fala em ar atmosférico, e o ar atmosférico é uma mistura homogênea que apresenta principalmente o O2 e o N2. Vou continuar lendo a questão. Sabe-se que o propano e o ar encontram-se em uma proporção estequiométrica. Ok. Determine a velocidade média da reação da mistura em relação ao ar, considerando a composição de 21% de O2 e 79% de N2. Então, o que eu vou determinar? O que eu tenho que calcular? Então, eu vou colocar assim, ó. Cálculo do número de mol de N2. Porque para que eu tenha ar atmosférico aqui nessa reação, eu tenho que injetar N2. Então, eu tenho que calcular N2. Ok. Então, ó, 5 mol de O2 apresenta uma composição de 21%. Ora, qual é a composição de N2 que ele me dá? 79%. Eu vou determinar um número de mol de N2. Então,
esse cálculo eu já fiz. O número de mol de N2 é igual a 18,83 mol. Show de bola. Perfeito. Ora, agora eu vou reescrever a minha equação colocando essa quantidade de N2. Então, vai ficar da seguinte maneira. C3H8, gás, mais 5-DO2 gasoso, mais 18,83 de N2, gás. Isso aqui vai dar, continua dando, né? 3 de CO2 gasoso, 4 de água no estado líquido. Ora, se eu tenho N2 entrando, eu tenho que ter N2 saindo. Tá aqui. Isso aqui compõe o ar atmosférico. O somatório do número de mol de O2 com N2 corresponde ao ar atmosférico. Ok. Ele quer o volume, a velocidade de ar. Ora, a gente sabe na cinética que os reagentes eles são consumidos. Então, eu represento pelo sinal de menos. Então, eu tenho 1 dividido pelo somatório dos coeficientes estequiométricos, 5 mais 18,83 dá 23,83, que multiplica, a derivada da concentração do ar dividido pela derivada do tempo. Isso aqui representa o volume de ar atmosférico. Isso aqui é igual, a gente sabe que os produtos são formados, então eu simbolizo essa formação, essa produção como mais. 1 que divide o coeficiente estequiométrico, que multiplica a derivada da concentração de CO2 dividido pela derivada do tempo. Ora, isso aqui corresponde à velocidade de CO2. Ok? Perfeito. Ele diz no problema que a velocidade de CO2 de formação é de 720 litros por hora. Então, a velocidade do ar atmosférico vai ser 23,83. Eu não vou levar em consideração esse sinal de menos. Até poderia, seria apenas um indicativo de que o ar está sendo consumido, vezes 1/3 vezes 720 litros por hora. Eu coloco sempre a unidade na fórmula. Então, a velocidade do ar atmosférico é 5.714 litros por hora. Tá aqui. Show de bola. Primeira questão resolvida. Ok? Que bom. Vamos para a segunda questão. Segunda questão também é do IME. Tá? Vou fazer aqui uma série de exercícios relacionados à cinética. Todo ano nós temos uma questão de cinética. Né? Todo ano, tanto no IME quanto no ITA, tem uma questão sobre cinética. Então vamos lá. Essa questão de cinética diz o seguinte. Considere a seguinte reação. Obviamente que ela está na forma hipotética, designado pelas letras A, B e C. A partir dos dados fornecidos na tabela abaixo, então eu vou apresentar a tabela em que ela é dividida em número de testes, ou seja, experimentos. Às vezes vem escrito teste, experimento. Me dá o que acontece com a concentração da quantidade de matéria de A, da concentração da quantidade de matéria de B e a velocidade da reação. Essa velocidade aqui, ela é uma velocidade inicial, tá? Nos livros didáticos e na academia, né, na universidade, isso aqui chama-se velocidade inicial da reação, né? Determinação tanto da concentração como também da ordem de reação ou até mesmo
da constante cinética, o Kzinho. Então, vou continuar lendo. Calcule a constante de velocidade da reação e o valor da concentração X, ó. X aqui, ó. Ok. Considere que as ordens de reação em relação aos reagentes são iguais aos respectivos coeficientes estequiométricos. Então, a reação é 2A, gás, mais B, gás, dando C gasoso. Ok. Se ele está afirmando para mim que as ordens de reação, essa informação aqui é de suma importância, que as ordens de reação em relação aos reagentes são iguais aos respectivos coeficientes estequiométricos, ele está falando para mim que a reação ela é elementar. Significa dizer que a ordem de reação, que é uma propriedade cinética, um parâmetro cinético, desculpa, ele é puramente determinado de forma experimental. Só que ele está levando em consideração que seja igual ao coeficiente estequiométrico. Então, a velocidade da reação, elaborada por 2 químicos noruegueses na época, em 1800 e pouquinho, no início, né? A velocidade da reação é igual a K. Isso aqui é função da temperatura, a gente vai ver exatamente no próximo exercício, que multiplica a concentração de A elevado ao quadrado vezes a concentração de B. Ok. Observe que a ordem de reação é essa potência, dita exatamente o reagrupamento da reação química, ok? E dita a proporção da velocidade. Então, nós temos A elevado ao quadrado vezes o B. Ok, show de bola. Então, eu vou primeiramente cálculo da constante cinética. O problema também poderia utilizar o seguinte sinônimo, constante cinética. Deixa eu terminar de escrever isso aqui. Ok, que é o K. Ele poderia colocar constante cinética, constante de velocidade, como coloca, ou também, isso aqui também é conhecido como velocidade específica, ok? Então, eu vou calcular o K a partir do teste 3. Por que a partir do teste 3? É porque eu tenho a concentração de A, eu só coloquei esse traço aqui embaixo para destacar, né? Não é nada de x dividido por 15, não é. Eu tenho a concentração de A, eu tenho a concentração de B e tenho a velocidade. Então, eu vou somente substituir esses 3 dados na minha equação. Então, eu vou ter o seguinte, V é igual a K, concentração de A ao quadrado, que multiplica a concentração de B. Ok. 13.500 é a velocidade. Mol, litro vezes segundo. É uma velocidade alta, hein? Até porque os senhores observem o seguinte, as concentrações são altíssimas, né? Imagina a concentração de A é 10 mol por litro. Nossa, é alta. É igual a K, que multiplica concentração de A no teste 3, 15. 15, eu coloco a unidade, mol por litro ao quadrado, que multiplica 30 mol por litro. Já posso simplificar aqui, ó, mol por litro de um lado, mol por litro do outro. Isso aqui vai dar 13.500 dividido pelo segundo é igual 15 ao quadrado vai dar 225, 225 vezes 30, isso aqui vai dar 6.750, o quê? Mol ao quadrado, litro ao quadrado.
Isso aqui vai ser exatamente igual a K 13.500 dividido por 6.750. Isso aqui vai ser igual a K 2,0 litro ao quadrado, mol ao quadrado, vezes segundo. Tá aqui. Pronto. Calculei o K. Show de bola. Agora o nosso segundo, ele pede o cálculo do X. Cálculo da concentração da quantidade de matéria de X. É errado hoje em dia você falar em molaridade, você falar em concentração molar. É errado, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar o teste 1 e o teste 2. Então, ó, obviamente, respeitando a equação que ele pediu, que eu considerasse a ordem de reação igual à estequiometria. Sabendo que aqui é 1, a potência é 1, né? Ordem global é o somatório das ordens parciais. 2 mais 1, 3. Show de bola. Perfeito. Então, ó, no teste 1, a velocidade é V. É igual a K, que multiplica. A concentração de A é igual a 10 ao quadrado, vezes X. Vou botar aqui um pontinho. Vezes X. O teste 2, a velocidade é igual a 2V, é igual a K, que multiplica. Concentração de A é X, X ao quadrado, vezes 20. O que eu vou fazer? Eu vou pegar 1 e dividir pelo outro. Então, eu vou ter aqui, ó, V simplificando com V vai ficar 1,5 igual K dividido por K, simplificando, cai fora. 10 ao quadrado, 100. X é igual a 20 vezes x ao quadrado, 20x ao quadrado. Posso e devo simplificar. 20x vezes 1, 20x, é igual a 2 vezes 100, 200. X é igual a 10 mol por litro. Ok. Está aqui a resolução da segunda questão. Certo? Vamos para a terceira questão, que se trata de uma teoria. Questão do ITA, que perguntou, e aí eu vou explanar mais algumas informações. Ele pergunta o seguinte: qual foi a contribuição de Arrhenius para o entendimento da cinética das reações químicas? Ora, de uma maneira direta, até porque a pergunta é direta, ele não pede para você explicar, ele só indica qual foi. Então, ó, a contribuição de István Arrhenius, né, foi a relação entre a constante cinética com a temperatura. Simples assim. Ok. Só isso, Grilo? Só isso. Se você quiser, somente vou destacar, claro, K é igual à função de T. Tá aqui. É isso, a resposta é isso aqui. Agora eu vou colocar aqui uma explicação. Eu vou desenvolver esse estudo de Arrhenius. Então, Arrhenius estudou isso em 1889. E ele observou o estudo de Van Hoff. Tem até aí um vídeo
Exercícios de Equilíbrio Químico 1, em que tem uma pergunta do IME que coloca qual foi o que influi na constante de equilíbrio em uma reação química. Também a temperatura. Então, Van Hoff estudou o seguinte, exatamente, a relação da constante de equilíbrio com a temperatura. E a equação é a seguinte: a derivada do logaritmo neperiano da constante de equilíbrio dividido pela derivada da temperatura é igual a uma energia que está na forma de calor, ΔH padrão sobre RT ao quadrado. Está aqui. Ora, Arrhenius observou exatamente essa observação de Van Hoff. E aí fez o dele. Olha como é bem análoga, né? São bem parecidas. A derivada do logaritmo da constante cinética dividido pela derivada da temperatura é igual a uma energia aqui. Essa energia específica da cinética química é a energia de ativação. E o que é a energia de ativação? Eu posso definir a energia de ativação de duas maneiras. Primeira maneira é a energia necessária para que os reagentes consigam passar pela instabilidade até a formação dos seus produtos. E aí, leva-se em consideração a geometria, o tipo de ligação, a temperatura, a pressão, e aí é uma série de fatores. A segunda definição de energia de ativação é a seguinte: a energia de ativação é a energia necessária para formar a parte mais instável do gráfico. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho um gráfico aqui que é energia para o caminho da reação, ou seja, o sentido dos reagentes para os produtos. Então, aqui eu tenho uma energia inicial, que isso aqui representa um gráfico da energia potencial, e aqui eu tenho um umbiguinho aqui da barriga. Esse umbiguinho da barriga é o complexo ativado. Ok. E aqui eu vou ter um outro patamar, que pode ser abaixo dos reagentes ou acima dos reagentes. Aqui vai ser o patamar dos produtos, dependendo da reação. Caracterizando uma reação exotérmica ou endotérmica. Não pode ser no mesmo patamar, tá? Vou até apagar aqui. Ok. Show de bola. Então, essa energia que vem dos reagentes até a ponta da barriguinha, chama-se, esse ponto aqui é um ponto altamente instável. Não sabemos se a reação vai ser processada, vai ter a formação dos produtos ou se ela volta, tá? A gente não sabe, aqui é uma interrogação. Mas que a energia de ativação chega a formar essa instabilidade, que se chama complexo ativado, sim, chega. Então, a energia de ativação dividido por RT ao quadrado. Observe que no denominador nós temos RT ao quadrado aqui e RT ao quadrado aqui. Temos a temperatura. Eu vou considerar o gás com um comportamento ideal. Sendo que naquela época não se falava sobre isso, mas não deixa de ser um modelo cinético, né? E hoje você tem vários modelos cinéticos distintos, tanto que na prova da OBQ da semana passada caiu e eles deram um modelo cinético aí muito parecido com a equação de Arrhenius. Então, Arrhenius foi a pessoa, né, um químico sueco, em 1889, que estudou essa relação. Se eu desenvolver essa equação, eu tenho o seguinte: a derivada do logaritmo da constante cinética é igual, vou colocar a temperatura do outro lado,
a energia de ativação dividido por RT ao quadrado, derivada da temperatura. Vou integrar de um lado e vou realizar a integração do outro. Então, eu tenho ln de K1, a minha temperatura será 1, no início. ln de K2, a temperatura, T2. Ok, a primitiva da derivada do logaritmo neperiano é ele mesmo, ln de K. Então, ln de K2 menos ln de K1. Vou levar em consideração que a energia de ativação ela fique constante, ela seja constante, mas varia em relação à temperatura. O R é uma constante dos gases perfeitos. E aqui você vai utilizar 8,314 Pascal metro cúbico mol Kelvin, ou você sabe que o produto Pascal vezes metro cúbico é Joule, né? Não é Joule, não, é Joule, que multiplica 1 sobre T ao quadrado dt. Bem, desculpa que acabei errando aqui. Vou fazer a primitiva logo dela, né? ln de K2, já deveria ter feito ali. K1 é igual a energia de ativação, R, T menos 2 mais 1, menos 2 mais 1. Estou fazendo a primitiva de 1 sobre T ao quadrado, que é T menos 2. Desculpa, porque se eu fiz a integral de um lado, já realizando, deveria estar fazendo aqui, mas para não rasurar. Eu tenho T2, T1, ok. Então, eu vou ter o seguinte, ln de K2 dividido por K1 é igual a energia de ativação sobre R menos 1T2 mais 1T1. Somente organizando, eu tenho que ln de K1 sobre K2, somente estou organizando a equação, energia de ativação R, que multiplica 1T2 menos 1T1. Tá aqui. Eu estou levando em consideração que a energia de ativação ela é constante para este intervalo de temperatura, que é o inverso dela. O R é uma constante e essa equação significa que para um K1 eu tenho uma temperatura 1, se eu mudo o T2 eu tenho um K2. Ok? Show de bola. E vamos à última questão. A última questão é para aplicarmos, né? É uma questão do Peter Atkins, do livro de Físico-Química, um livro universitário. E ele pede para calcular os parâmetros de arrênios. Um dos parâmetros é exatamente a energia de ativação, mas o segundo parâmetro, os parâmetros plural, né? Um é a energia de ativação e o segundo é o fator de frequência. Porque, na verdade, Arrhenius apresentou exatamente a sua equação da seguinte maneira, estudando também a teoria cinética dos gases. Esse A aqui é o número de colisões entre as moléculas. Chama-se número de frequência. Ok? Ok. Fator de frequência. Fator de frequência. Show de bola. Ora, então o que eu vou fazer? Vou calcular a energia de ativação primeiro. Então ele diz que a constante de velocidade da decomposição de certa substância, então eu vou colocar aqui, ó, A, decomposição, P1, gás, mais P2, gás. Então ele diz que a 30 graus Celsius,
a constante cinética é 2,80 vezes 10 elevado a menos 3 litro, mol, vezes segundo. E a 50 graus Celsius equivale a 1,38 vezes 10 elevado a menos 2. Observe que aumentou a temperatura, a constante cinética também aumentou. Litro mol por segundo. Ok, o que eu vou fazer? Vou substituir na equação que eu desenvolvi anteriormente. Então, ó, Ln, vou chamar isso aqui de estado 1, estado 2. Ln de K1, 2,80 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 1,38 vezes 10 elevado a menos 2, igual energia de ativação. O R que eu uso, como ele não me falou nada, eu posso utilizar o R 1,987 caloria mol Kelvin ou 8,314 Pascal metro cúbico, como eu havia falado anteriormente, mol Kelvin. Isso aqui, Pascal vezes metro cúbico, é joule. Então, eu vou utilizar 8,314, que multiplica 1 sobre T2. T2 eu sou obrigado a colocar na escala Kelvin, 50 mais 273 dá 323, menos 1 sobre 30 mais 273, 303. Pronto. Eu vou deixar para você fazer essa continha e você determina o valor da energia de ativação, em que a unidade é joule por mol. Pronto. Para você determinar o fator de frequência A, você pode utilizar ou o primeiro ou o segundo. Tanto faz. Claro. Obviamente, também com a energia de ativação calculada. Então, ó, vou usar o 1. K1 é igual a número de Neper menos a energia de ativação RT1. Quem é K1? Eu chamei de 2,80 vezes 10 elevado a menos 3 igual a A, que multiplica E menos. Então, eu tenho aqui energia de ativação, foi o que eu calculei no item anterior, dividido por 8,314. Agora, realmente, eu sou obrigado a utilizar esta unidade, porque a energia de ativação foi calculada em função dessa unidade, e a temperatura correspondente a K1, que é 30 mais 273, 303. Apenas uma observação para a gente terminar. O A, isso aqui é adimensional. Então, o A vai apresentar como unidade a mesma unidade do K que ele te deu, que nesse caso aqui, ó, é litro mol segundo. Essa unidade aqui, eu observo que a cinética é de segunda ordem. Ok? Espero ter ajudado vocês, pessoal. Grande abraço e até a próxima.